A PEC dos precatórios, ela permite aí, né, ela vai permitir uma espécie de drible, né, uma nova alternativa no teto de gastos. Para quê? Para viabilizar o então Auxílio Brasil, que vai ser disponibilizado aí um valor de R$ 400 para algumas pessoas e famílias. É isso mesmo. Mas o que de fato são precatórios em si? Os precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Estados e municípios reconhecidos aí em decisões judiciais definitivas, ou seja, com os processos já encerrados. Então, não são mais possíveis, né, do governo federal recorrer a essas decisões. Com isso, o governo federal ele deve pagar essas dívidas, né, essas multas, essas decisões judiciais aí para essas pessoas. Bom, mas qual é a proposta em si? A estimativa do governo é que a PEC abra um espaço no orçamento para o ano de 2022. Ou seja, no ano de 2022 deve ser aprovado um orçamento que vá, né, disponibilizar um recurso, um montante para ser gasto no ano que vem. Com isso, os precatórios, né, essa PEC dos precatórios, ela vem aí com a intenção de aumentar o valor desses gastos em 2022 para 91,6 bilhões de reais, dos quais 44,6 bilhões do limite, né, estipulado para pagar aí os precatórios, pois deve-se pagar essa dívida, e 47 bilhões gerados pela mudança no fator da correção do teto de gasto, devido aí, né, à inflação, às variações, né, que temos no mercado. Mas para onde que vai tanto dinheiro de fato? Segundo o Ministério da Economia, né, como já vimos em algumas matérias, o Auxílio Brasil ele deve tomar cerca de 50 bilhões desse valor do orçamento do ano que vem, né? Com isso, caso seja aprovado esse novo orçamento, aí sim, de fato, vai ser possível pagar precatórios, vai ser possível pagar o Auxílio Brasil. Um outro ajuste, né, dos benefícios vinculados ao salário mínimo também. A intenção é de aumentar o salário mínimo aí de R$ 1.100 para R$ 1.200. A elevação de outras despesas obrigatórias, então vai cair dentro do teto de gastos. Despesas de vacinação contra a Covid, é isso mesmo, né? O Ministério da Saúde gastou muitos recursos, né, na manutenção e custeio das vacinas, com pessoal, materiais e tudo mais. Vinculações do teto aos demais poderes e subtetos, né? São outros gastos que são inclusos aí também no orçamento. Mas ainda, né, pensando aqui, ainda parece que está faltando dinheiro. Mas na avaliação de técnicos aí do Congresso e do Ministério da Economia e de deputados de oposição e tudo mais, esse espaço que foi aberto aí pela PEC, né, dos precatórios, e também a PEC aí do orçamento, né, que vem englobando tudo, deve incorporar recursos para parlamentares no próximo ano, como o pagamento, né, de emendas de relator criticadas aí pela falta de transparência e paridade, né, entre os congressistas. E para o fundão eleitoral, fundão eleitoral, sabemos que a política ela gasta muito do nosso dinheiro, né, o dinheiro público, mas é gasto lá pelos parlamentares. O valor pode chegar a cerca de 20 bilhões só com esse tipo de objetivo. De fato, então, o Tesouro Nacional ele defende que sem alterações, né, aos precatórios podem afetar aí despesas da máquina pública, como a saúde e a educação, por exemplo. Ou seja, sem ser aprovada essa PEC dos precatórios, deve-se tirar recursos de outras áreas, como a saúde e a educação. E isso não pode faltar, não pode faltar esses recursos. A PEC é o principal, né, aposta, é a principal aposta do governo para viabilizar o então programa Auxílio Brasil, que vem a substituir aí o Bolsa Família até o fim do ano que vem, ou seja, ano eleitoral. Qual é o próximo passo a se dar? Depois de ser aprovada em 2 turnos, né, essa PEC, né, quando ela é passada lá pela Câmara dos Deputados Federais, a proposta ela vai seguir para a análise do Senado Federal. Então, os senadores têm que também fazer uma votação para poder, né, aprovar de fato essa PEC.
Críticas. Existem algumas críticas em relação a essa PEC. Você é a favor de aumentar alguns gastos, né, como é o caso aí dos gastos com a política? Você é a favor, né, da manutenção do auxílio emergencial e que esse valor vá para R$ 400? Mas pense, todas as pessoas irão receber? Quais são os critérios? Quem vai receber de fato realmente precisa? Então temos algumas críticas a respeito disso. A regra proposta, né, segundo alguns técnicos do Congresso, é totalmente causista, ou seja, foi pensado, né, apenas para permitir gastos extras no próximo ano. Então está pensando apenas em alguns gastos extras, mas não está pensando em gastos essenciais. De 2023 em diante, não há qualquer garantia de que o cálculo de janeiro a dezembro seja mais vantajoso, né, do que acontece agora no modelo atual. Então são vários argumentos, são várias questões que envolvem essa PEC dos precatórios. E o que você deve saber é o seguinte, que o governo de fato está devendo. E ele quer aumentar o teto de gastos do ano que vem para suprir aí essas dívidas. E ao mesmo tempo, né, manter a continuidade do programa Bolsa Família, mas substituindo ele pelo programa Auxílio Brasil e, em decorrência, aumentando o seu valor. Então são vários argumentos, são vários critérios. Se você ouviu falar sobre a PEC dos precatórios, ela passou e está passando pela votação na Câmara dos Deputados Federais, já vai ser aprovada e vai ser encaminhada para o Senado. E o que muda para a economia de fato, né? A economia ela tende a crescer, né? Pois o governo ele vai quitar suas dívidas, o mercado ele tende a reagir bem. Mas temos os contras e os prós, né? Aqueles que são contras e aqueles que são a favor dessas decisões. Então, cabe a você analisar e ficar situado a respeito disso. É isso, pessoal. Obrigado e até mais. Valeu!